Olá, tudo bem? Sempre que você quer saber a força resultante, você precisa fazer a soma vetorial. Você se recorda como que a gente realiza a soma vetorial? Existem lá os casos, que é o método do polígono e o método do paralelogramo, né? Que daí, por exemplo, no final aqui a gente vai usar o método do paralelogramo e também tem propriedades para 3 ângulos específicos, que é o ângulo de 0 graus entre os vetores, que é quando eles estão no mesmo sentido, né? Exatamente na mesma direção e no mesmo sentido. Então, para a soma vetorial, a gente pode simplesmente somar os valores. Existe a outra propriedade, que é quando eles formam 180 graus entre si, ou seja, cada um aponta para um lado, a gente subtrai o valor desses vetores para ter o vetor resultante. E existe a propriedade de eles serem perpendiculares, né? Quando o ângulo entre eles é 90 graus, e esse 90 graus tem cosseno igual a zero. Então, quando a gente aplica na fórmula do cosseno, que é a que a gente usa no método do paralelogramo e no método do polígono, a gente tem que essa parte do cosseno se anula e a gente fica com Pitágoras. Então, para fazer a soma vetorial entre dois vetores, quando eles têm 90 graus entre si, basta que a gente faça o famoso Pitágoras, tá bem? Onde o vetor resultante é a hipotenusa e os vetores que se somam são os catetos. Para essa questão, nós temos um bloquinho de 5 kg e ele está sujeito a 5 forças. Tem uma força 4 newtons horizontal para a direita, tem uma força de 3 newtons horizontal para a esquerda, tem outra força de 3 newtons horizontal para a esquerda, tem uma força de 3 newtons vertical para baixo e tem uma força de 1 newton vertical para cima, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui são esses aqui, ó, que eles estão para o mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo sentido, e a gente vai somar eles. É como se aqui eu tivesse, por exemplo, duas pessoas puxando, né? Uma pessoa puxa para cá com 3 newtons e outra pessoa engata uma corda nesse bloquinho e ela puxa para cá com 3 newtons também. Se uma puxa para cá com 3 newtons e a outra puxa para cá com 3 newtons, então o total das duas é puxar para a esquerda com 6 newtons, que nada mais é do que somar o valor deles, né? Então, o resultado da soma entre esses dois vetores aqui é de 6 newtons para a esquerda, porque é como se os dois estivessem puxando juntos, equivalendo a uma força de 6 newtons. Nós temos uma força de 4 newtons para a direita, horizontal para a direita. Temos uma força aqui de 1 newton vertical para cima e a força de 3 newtons vertical para baixo. Então, agora, como a gente não tem mais nada para somar assim de cada lado, a gente começa a somar nas direções. A gente soma horizontal com horizontal e soma vertical com vertical. Nesse caso aqui, ó, perceba que as duas horizontais estão em sentidos opostos, uma está para a direita e a outra está para a esquerda, e as verticais também estão em sentidos opostos, uma está para cima e a outra está para baixo. Então, nesse caso, nós vamos subtrair, né, o valor desses vetores para conseguirmos encontrar o vetor resultante. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, é como se eu tivesse uma pessoa puxando para cá com 6 newtons, puxa para cá com 6 newtons, puxa para cá. E a outra tá puxando para cá com 4 newtons. Essa daqui tá exercendo uma força maior, né? Quão maior? 2 newtons. Então, existe uma resultante horizontal de 2 newtons para a esquerda, que é como se estivesse puxando a mais 2 newtons. Essa é a resultante horizontal, que nada mais é do que fazer a subtração dos valores, né? 6 menos 4 dá 2 newtons e a gente mantém o sentido aí do maior vetor. A mesma coisa aqui na vertical, é como se eu estivesse puxando para baixo com 3 newtons e para cima eu puxasse com 1 newton só. Existe um aumento aqui de 2 newtons, né? Esse aqui é 2 newtons maior do que esse. Então, fica 2 newtons vertical para baixo, a mesma coisa que subtrair os valores, né? E mantém o sentido no maior.
Isso aí é propriedade de soma de vetores, tá? Então, agora a gente tem aqui resultantes 2 newtons para a esquerda e 2 newtons para baixo. Como um é horizontal e o outro é vertical, então eles obrigatoriamente vão fazer 90 graus entre si. Daí, assim, é só a gente juntar e fazer a soma vetorial. Com 90 graus, lembra? É Pitágoras. Eu fiz aqui o método do paralelogramo só para a gente traçar o sentido e a direção do vetor resultante, né? Que é quando você faz os prolongamentos. Pega aqui da origem e leva o resultante até o encontro aqui dos prolongamentos. E aí faz Pitágoras. Então, eu tenho que resultante ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Que são os valores aqui dos vetores que a gente somou. 2 ao quadrado dá 4, 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 4 dá 8. Então, a resultante ao quadrado é 8. Bota a raiz dos dois lados, né? A raiz corta aqui com expoente, a gente tem que a resultante é igual a 2 raiz de 2 newtons. Então, a resultante de todas essas forças é 2 raiz de 2 newtons, com direção para sudoeste, né? Aqui, direção inclinada e sentido para sudoeste, perdão. Com esse valor, e a gente ainda pode calcular a aceleração que esse bloco sofre, porque a gente tem a massa. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é a segunda lei de Newton, tá bem? Força resultante é igual a 2 raiz de 2, a massa é 5 e a aceleração é A. Passa o 5 dividindo, a aceleração é igual a 2 raiz de 2 dividido para 5, que é igual a 0,4 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, é possível ter essas duas conclusões a partir das forças que estão traçadas ali na imagem, tá bem?